Então, eu queria agradecer a participação. O Juninho foi um convidado. Ele vai conversar com vocês com a palestra dele, Start da Motivação. Prestem muita atenção, porque o que ele vai falar é base para uma mente magra, para uma mente milionária, para uma mente tudo. Obrigado. Vai lá, Juninho. Bom dia, mais uma vez, pessoal. Bom dia. Meu nome é Márcio Júnior e eu sou hipnoterapeuta cognitivo, porque eu associo a hipnose com a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E o que me fascina na TCC é o seguinte: a gente começa, estava até comentando com o Beto, a observar o cérebro como se fosse um carro, um motor. E eu começo a aprender sobre determinadas partes e quais responsabilidades ela tem com relação ao meu comportamento. O comportamento, ele muitas vezes é automatizado porque são dois ambientes entrando em conflito. Temos um ambiente aqui que estamos agora, que é a sala, e um ambiente interno. O pensamento é um ambiente privado. E você vai responder. Por exemplo, se eu estou num contexto aqui de uma situação, sei lá, familiar muito agressiva, muito responsiva, é natural que eu aprenda a responder daquela forma. É natural, ou tem um ambiente mais calmo, é natural que eu aprenda a ter calma. Essa palavra ficou muito aqui, né, desde o começo, aprendizagem, né, aprendizado, e talvez pode gerar para algum de vocês assim, uma pergunta: nossa, eu já fiz tantas dietas, tive comportamentos há um determinado tempo assim, buscando ter uma vida saudável, por que eu não consegui consolidar esse comportamento? Será que é só porque eu tinha uma vida inteira e durante um ano só eu consegui manter ele? Faz sentido. Mas, talvez um detalhe, que é o que eu vou puxar aqui agora, porque o assunto é longo, só quinta-feira agora eu tive uma palestra, eu fiquei 3 horas falando sobre isso. Que é um detalhe que quase que cultural já, a gente está negligenciando muito devido a um bombardeio de informações que a gente está recebendo todo dia. Que aumenta o quê? A nossa ansiedade, que a nossa ansiedade vai gerar gatilhos para que a gente já pense na coxa de frango ali fora, que a gente já tem aquele impulso por doce, mesmo não achando doce nenhum dentro de casa. E aí eu fico, poxa, mas por que eu tenho esse comportamento ansioso? Bom, infelizmente, nós brasileiros, 2022, conseguimos alcançar o ranking aí, número 1 de ansiedade no mundo. Depressão, acho que estamos em 5º. Ok? Então, assim, muito desse comportamento vem de algo que a gente não para para observar, porque desde pequeno, na nossa casa, nós já dormimos no horário que o nosso pai ensinou, nossa mãe, ou então enxergamos o ambiente de dormir como mais um escritório, e por aí vai, até que o ponto que a gente se perde e não sabe para qual é a função do nosso quarto. Para que eu durmo? Por que eu durmo? Vou dormir para quê? Quando eu morrer, vou morrer e vou dormir eternamente, então vou viver mais. E aí a gente esquece até que, por exemplo, dormir meia-noite talvez seja um hábito comum para muitos aqui. Mas para pensar no nome, meia-noite, é o meio da noite. 1 da manhã, já está de manhã. E aí, talvez você se identifique com um avô, uma avó, que estava 6, 7 horas da noite e fala assim: nossa, já está na hora de dormir, porque escureceu. Aí acordava junto com as galinhas, né? 5 horas da manhã já estava de pé. Esse é o comportamento saudável, esse é o comportamento primitivo. O nosso cérebro, ele nasceu para se comportar dessa forma. Por quê? Nós temos um relógio primário chamado núcleo supraquiasmático, que é um relógio que o sono é um dos ponteiros desse relógio. Nós temos ali o nosso foco, atenção, sono, potássio, enzima, hormônios, saciedade, todo comportamento biológico ele é ajustado por esse relógio. E quando o sono está desregulado, você sofre privação de sono, bagunça todo mundo. E é aqui talvez o porquê de você estar aí mantendo aquela disciplina, feliz,
abriu aquela janela de exceção, igual o Beto falou, puxou aquele gatilho de mais de 30 anos dormindo mal, se comportando mal referente ao sono e retrocedeu 10, 20 passos. Aí vive naquela quebra de braço. Tem esse fator, mas o sono também, quando ele está regulado, ele vai aumentar a sua dopamina, a sua motivação para se manter naquele caminho que você quer perpetuar. E, óbvio, a concentração de dopamina, ao contrário do que a gente ouve às vezes aí falar que é só recompensa, não, é o como eu quero pegar aquela recompensa. Você pensa, não, preciso o quê? Qual o esforço que eu preciso fazer? Então você tem sim um pico de dopamina quando você pega a recompensa, só que o esforço, a sua dopamina está lá em cima. Quem é que talvez foi se preparar para um concurso público ou algum desafio e quando venceu, chega assim, poxa, é isso mesmo, está tão confortável aqui, eu era tão feliz quando eu acordava de madrugada e fazia isso e aquilo, acho que eu era uma pessoa mais ativa e agora toda aquela rotina sumiu e estou entrando no piloto automático até no meu trabalho. Por quê? Porque no caminho, na trajetória, a gente fala muito de você curtir a trajetória, que ela não seja tão dolorosa, mas ela vai ter sim o esforço. É nesse esforço que você tem um pico maior de dopamina. Lógico, eu quero chegar no meu objetivo é chegar naquela porta, eu vou fazer o possível e o impossível e pensar em estratégias compensatórias para atingir a minha meta. O problema é que isso é muito sabotado, e principalmente no nosso engajamento aqui para emagrecer, porque nós não dormimos direito. Na noite de sono de qualidade que eu tenho aqui, atrás da minha testa, córtex pré-frontal. É o sistema racional. O sistema nosso racional. Beleza. Se eu não durmo direito, eu não consigo racionalizar alguns comportamentos. É onde o impulso por alguns alimentos hiperpalatáveis vão vir com mais força. É aonde eu tenho um colapso emocional no meu dia. O que é um colapso emocional? Briguei com alguém, o chefe falou alguma coisa que eu não gostei, eu vou fugir para comportamentos que deram certo no passado. O que deu certo no passado? Eu ir lá e comer muito doce, por exemplo. Me manteve um comportamento de sobrevivência. Funcionou. Aquele momento eu esqueci de tudo da minha vida. A culpa vem depois porque essa área aqui é considerada área fria, né? Fria. Aqui é uma área quente. A amígdala cerebral. É na amígdala que está o nosso comportamento ansioso, de raiva, de estresse. É um comportamento de sentimento de culpa. E você dormindo mal, já vou explicar o que é o mal, o que é o bom dormindo. Você dormindo mal, você também desregula o seu metabolismo. E você fica uma pessoa mais sujeita a obesidade, triglicérides altos, açúcar no sangue. Lógico, você está o tempo todo impulsivo, comendo para esquecer uma emoção, um determinado comportamento. Vai aumentar outras taxas. Normal. Ah, mas eu estou falando aqui das metas, eu não consigo me manter na meta. Por quê? O simples fato de dormir mal, a concentração de dopamina também vai diminuindo no seu córtex pré-frontal. E nós temos um outro inimigo aqui da nossa motivação. Por que eu não consigo me manter naquela dieta? Motivação. Quando eu como mal, alguém já deve ter escutado aquela expressão, o intestino é nosso segundo cérebro. Por quê? Nós temos aqui trilhões de microbiotas, né, vivos, que quando elas não estão saudáveis no nosso intestino, sabe o que eles começam a fazer? Vem aqui, começa a sugar dopamina do nosso córtex pré-frontal. Então eu tenho um déficit de dopamina aqui e eu tenho meu intestino, porque está com trilhões de micro-organismos vivos também consumindo ali. Cara, começa a me dar um comportamento de eu não tenho prazer mais em algumas coisas que eu tinha antes. Tá em reunião, churrasco com meus amigos. Repara como é que a gente vai caminhando de uma ansiedade para um comportamento depressivo.
E aí eu já tenho talvez uma comorbidade de movimentação ou de dificuldade de me expressar com as pessoas. Eu vou me retraindo cada vez mais. Nós somos seres sociáveis, nós estamos aqui precisando nos conectar um com o outro, e eu vou criando um comportamento de esquiva. Não vou estar com aquele pessoal, não. Preciso ficar aqui sozinho. Vou ficar aqui jogando, vou ficar aqui comendo, vou ficar aqui isolado. E você vai aumentando o comportamento depressivo até você chegar na depressão, que nada mais é do que você vai ter um diagnóstico, mas aquele diagnóstico não começou daquela forma. Começou às vezes com uma ansiedade leve, com uma comida desregulada, que foi atrapalhando essa área aqui, que é o que nos difere dos animais. Só um dado: nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Esse aqui é dado científico. Um cientista da UFRJ conseguiu, com um tabuleiro de forma de bolo, mensurar a quantidade de neurônios. Ela quase ganhou um prêmio aí, quase ganhou um Nobel, mas vamos lá. E ela conseguiu mensurar 86 bilhões. Um elefante tem 500 bilhões de neurônios. Por que nós somos os seres dominadores e o elefante não? Simplesmente porque não é na região do córtex pré-frontal dele que está toda a concentração de raciocínio, de motivação, de lógica, racionalização. Não é aqui. Ele precisa de muito mais neurônio, por exemplo, na sua tromba, coordenação fina, que é a área do córtex motor. Muito mais do que a gente. E aqui difere a gente dos animais. E uma coisa que fez com que na nossa evolução o córtex fosse evoluindo dessa forma racional foi que lá atrás a alimentação era crua praticamente. Quando houve o surgimento do fogo, o que acontece quando a gente cozinha um alimento? A caloria vai lá em cima. O aumento de calorias fez com que o nosso córtex fosse diferenciando cada vez mais na nossa evolução ali, né? Vários primatas evoluindo para melhorar demais a nossa racionalização. Só que nessa melhora, como o Beto falou aqui, naquela foto das cavernas, eu não preciso antecipar algum movimento meu para eu saber se eu vou sobreviver na selva ou não. Exemplo, vou pela beira do rio, 10 horas da noite, ou vou pelas montanhas. Pela beira do rio tem muito mais animais silvestres nessa hora. Vou pela montanha. Uma ansiedade normal. Ansiedade é impossível você tirar do ser humano. É um fator de sobrevivência. O problema está no transtorno da ansiedade. Imagina, eu nem saio da caverna porque tem muitos animais e se eu botar a cara fora assim, da caverna eu vou morrer porque eu vou um animal assim, eu começo a criar previsões negativas. A ansiedade é uma desregulação, o transtorno de ansiedade é uma desregulação do medo. O que acontece hoje com a pessoa com transtorno de ansiedade? Ela não consegue às vezes nem conviver socialmente, ela não sai de casa. Medo, fui assaltada. Se eu botar meu rosto no portão, eu não vou ser assaltado de novo. E aí você não consegue ir no mercado, não consegue trabalhar, não consegue às vezes nem socializar mais. Por quê? Ao mesmo tempo que isso aqui evoluiu para o bem, lembra que o Beto falou do aprendizado? Nós temos uma neuroplasticidade, que é a capacidade que o ser humano tem de aprender frente a estímulos vividos, experiências vividas. Ele aprende tudo de bom, mas também tudo que vai impossibilitar ele de ter um convívio e uma melhora de qualidade de vida. Essa impossibilidade não é uma coisa negativa, é o nosso cérebro protegendo a gente. E se realmente eu botar o pé para fora de casa e a guerra está acontecendo? Eu estou seguro aqui onde eu estou. O cérebro de vocês o tempo todo vai querer sabotar a dieta de vocês, vai querer sabotar o aprendizado como uma regra de sobrevivência. Comer muito me fez chegar até aqui. Funcionou. Tinha uma briga, comia. Eu tinha um problema, sei lá, relacionamento, eu ia lá e me escondia nas redes sociais. E cada vez mais isso foi me mantendo vivo até aqui. Só que desregulou minha vida toda. Eu não consigo perpetuar uma mudança. E essa mudança, com um curso, um workshop como esse aqui, você aprende novas informações, ela vai consolidar demais com o sono. De que forma?
tiver alguma dúvida e quiser interromper, fica até aqui, porque vamos tipo uma segunda parte aqui agora, tá ok? Todos aqui? Beleza? Vamos lá. Quais pessoas eu preciso entender que precisam de uma higiene do sono? Pessoas que têm dificuldade de induzir o sono, né? Deitam na cama e ficam rolando. Pessoas que acordam durante a noite e não voltam a dormir, ou acordam várias vezes. Pessoas que até dormem, porém acordam cansadas. Significa que o tempo que dormiu não foi suficiente. Você pode se identificar com algum desses sistemas aqui. Você precisa da higiene do sono. Ah, mas eu não tenho problema, nenhum desses 3 problemas eu me identifico. Beleza. Mesmo assim você vai fazer a higiene do sono, porque é no sono que você vai perpetuar, consolidar novos aprendizados. É aqui que você vai fixar todo o conteúdo que você aprendeu hoje. Por quê? Durante o nosso dia, existe um químico cerebral chamado adenosina. Todo esforço, até para falar aqui com vocês, me expor, situação de estresse, carregar peso, esse químico ele vai se concentrando no meu cérebro. Quando chega no final do dia, sabe aquelas piscadas que a gente dá na hora de eu dormir? É a adenosina falando assim, olha, você fez muito esforço hoje, você se expôs, você fez um estresse físico e mental enorme e eu preciso desligar o computador aqui agora, eu preciso descansar. E se você não descansar 1 hora, sabe aquele fulano capotou de tanto sono? Nós vamos desligar de qualquer forma. Não tem como o ser humano ficar 24 horas ligado direto. Ah, tem porque faz uso de substância. Ah, tem porque usou televisão 24 horas. Tá bom, vamos lá, bota 36 então. Fica uma semana ligado, sem dormir. Impossível. Nós temos que dormir. Dormir é um comportamento. E quando você está com essa adenosina concentrada no cérebro, quando você dorme, existe um líquido chamado líquido raquidiano, que ele lava o seu cérebro, essa adenosina, ele tira toda essa concentração, põe para fora e entrega o seu cérebro pela manhã novo, pronto em folha para você aprender tudo de novo. Só que nessa lavagem, como se fosse uma máquina, todo o aprendizado que você teve durante o dia no seu cérebro, ele fica como se fosse um post-it, aqueles marcadores, em inglês, tal e tal célula, todo aprendizado. A mente magra do Beto lá me ensinou isso, a auto-hipnose, como fazer. Beleza, marcou. Isso está numa área de memória de curto prazo, do hipotálamo. Quando você dorme bem, ele vai migrando com o tempo todo aquele aprendizado para a área de longo prazo. E aí você consegue consolidar o aprendizado. E é aqui que, poxa, eu sei que eu preciso comer salada, verdura, eu sei que eu preciso caminhar, eu sei que eu preciso fazer um monte de coisa, eu sei que na minha agenda está aqui para eu caminhar pelo menos 2 minutos. Por que eu não consigo manter? Muitas das vezes, porque aquele aprendizado não migrou para a área que ela tem que migrar. Longo prazo, também vai precisar desse comportamento do sono ser mantido a longo prazo. Por isso que aprender tudo que está sendo aprendido aqui e levar o sono, você está passando uma cola em cada post-it desse fixando. Algumas pessoas aqui vai levar mais tempo, 1 semana você regula o sono, 1 mês, 1 ano, não tem problema. Porque dormir é um comportamento que você precisa ter para o resto da sua vida. Então vamos lá. Separei alguns passos aqui, como fazer higiene de sono. Ao acordar, se expor à luz natural. Por que me expor à luz natural? O meu relógio, ele é sinalizado que é dia quando entra a luz natural. Se eu acordo 7 horas da manhã e estou no meu quarto de boa ali, no celular, e me exponho à luz às 10 horas da manhã, para o meu cérebro, eu acordei 10 horas da manhã. Por isso que você não entende. Nossa, mas todo dia eu acordo cedo. Não tem problema em acordar cedo. Não, será que você acordou mesmo? Porque a luz vai entrar e a gente avisar, ei, cortisol, adrenalina, vamos funcionar que agora eu preciso de energia para o meu dia. Foi falado aqui do despertador, né? 5 minutos, 10 e 10 minutos. O que acontece? A pessoa se expõe ali, nem chega a se expor. Tocou o alarme, ela acordou, botou mais 10 minutos. Sabe o que o seu cérebro pensa? Gente, acordou, vamos lá, cortisol, adrenalina, lá em cima. Não, para. Foi alarme falso, vamos
Vamos botar os outros hormônios do sono. Vamos voltar, porque aí você fica brincando com esse relógio. Quem aqui não já se sentiu assim? Botou para 10, 20 minutos, aí resolveu levantar e falou assim, nossa, cara, parece que eu apanhei. Era melhor nem ter colocado esses 10 minutos a mais. Meu corpo fica pesado agora o dia inteiro. Eu fico me arrastando para fazer as minhas tarefas. Porque houve uma troca muito rápida que não deveria ser feita. A parte da manhã toda, certos hormônios estão funcionando, à noite é normal que outros entram. E aí, quem faz uso, assim, no desespero de dormir, de melatonina, está burlando esse sistema aqui. Porque a melatonina é usada para quê? Pessoas que têm deficiência no sentido de interpretar a luz que está vindo nos seus olhos. Essa deficiência, só a pessoa que tem uma deficiência visual muito forte. Ou foi lesionado e vai precisar fazer uso, porque a interpretação de luz já não é mais a mesma. E aí você não precisa e fica fazendo uso de um remédio que você não precisa, você começa a bagunçar e vai bagunçando seus hormônios, vai bagunçando tudo. No final, a ponta do iceberg é aquela comida hiperpalatável, aquele doce, aquele comportamento que você não quer manter. Então a higiene do sono ela não começa à noite, ela começa pela manhã. Vai tomar café? Não é você se expor ao sol. Abra a janela, claridade na sua casa. Pronto, avisou para o meu cérebro que é dia. Acordar no mesmo horário, principalmente no final de semana, né? Agora está nessa moda aí do famoso sextou. Não, sextou, hoje eu vou ver Netflix até madrugada, eu posso me permitir comer de tudo, amanhã eu não vou trabalhar mesmo, aí sabe o que eu posso fazer? Durmo até mais tarde, vou acordar bem. De novo, uma informação trocada. Nós somos um relógio. Se eu olhar para a minha hora aqui, ele vai dizer uma hora que é meio-dia, e depois ele vai me falar que é meio-dia e meio, sendo que é meio-dia, não vai. Se você não entender que você funciona dessa forma, é extremamente preciso, relógio ali suíço, você vai desregular tudo, inclusive a sua alimentação. Dopamina, foco e motivação. A seu alerta vai lá embaixo. Ele não tem que estar lá embaixo nessa hora do dia, ele tem que estar lá em cima. Ele tem que estar lá embaixo quando for dormir. Cessar atividades intelectuais pelo menos 3 horas de dormir. Por quê? Apesar de eu deitar na cama, fechar meu olho, aquelas informações durante o dia elas estão reverberando ali no meu cérebro. Então aí, posso ler um livro? Depende do livro. Ah, mas eu amo, por exemplo, ler a Bíblia antes de dormir. Ok. O que você lê? Cara, Apocalipse. Não, no final, pelo amor de Deus, meio-dia, agora todo mundo já se mexeu. Por que a gente não vai ler um salmo, alguma coisa assim, mais tranquilo? Né? Então, por quê? O alerta foi lá em cima, não vai baixar. Cafeína, após as 15 horas, que hora que acaba esse curso? 5. Cafeína, por quê? Os remédios que a gente tem para depressão e ansiedade são da década de 70, a maioria. A maioria. Sabe por quê? É muito difícil você criar um remédio que vai numa determinada área do seu cérebro trabalhar. A única substância que perpassa direto do sistema nervoso central é a cafeína. E a cafeína, o que ela faz com a gente? Sobe o nosso sistema de alerta. Eu tenho o ciclo circadiano e a adenosina. A adenosina, ela está subindo durante o meu dia. No final do dia, ela aumenta a minha concentração de sono, vamos dizer assim. O meu ciclo circadiano, ele começa em alerta, eu preciso estar em alerta de manhã. E no final do dia ele cai. A minha atenção, a minha adrenalina, o meu nível de cortisol. Eu não preciso disso à noite. Aí o que o cara faz? Vai lá, celular, um monte de informação e um monte de filme de guerra, todo mundo, o apocalipse zumbi e tudo mais, não vai conseguir dormir quando quer dormir. E vai te contar, sabe onde? Na comida. Eu estou em alerta. Nossa, deu uma fome agora de madrugada, eu estou lá. Aí lembrou que está fazendo a dieta, lembrou que tem a mente magra a partir de hoje e deu fim em todos os doces que tem na casa, tudo que tinha direito de desregular a sua alimentação. E fica em desespero, parece uma pessoa em abstinência. Meu Deus, agora o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 quilo de açúcar, queimar na panela e vou comer, vou fazer uma bala. Quando eu era criança eu fazia isso. Entendeu?
Pratique atividade física. Aqui eu só vou acrescentar uma coisa na atividade física. É ótimo, muito bom. O Beto pode responder melhor nesse quesito aqui. Mas, se eu pratico uma atividade física que acelera o meu metabolismo perto do horário de dormir, será que eu fiz algo extremamente positivo? Se eu não tenho opção, faça. Você está na frente de muita gente. Não tem opção. Cheguei do trabalho, fiz lá 10 minutos de caminhada esteira, voltei, começa a baixar meu sistema de alerta. Tem opção? De manhã, de tarde, algumas 3 horas antes. 2 horas antes. Não tem? Não quero ser o vilão aqui e falar, não, então não faça. Não, faz. Faça atividade física. Em 1 ou 2 horas você consegue baixar aí um pouco mais. Depende, né? Essa agitação de atividade fez no seu corpo. Telas de computador, né? Sonhos, evitar. Por quê? De novo, eleva o seu sistema de alerta. Se o seu sistema de alerta está lá em cima na hora de dormir, você não vai dormir. Não dormindo, vai mexer numa outra palavra que eu escutei muito aqui. Processamento de baixo, vou orar, vou fazer meu comportamento que o ambiente está me gatilhando. Se eu chego no meu quarto, eu tenho livro, escrivaninha, computador, aí do lado eu tenho uma cama ali, por acaso. Você viu o que ela está fazendo ali? O que o meu cérebro vai interpretar? Isso aqui não é um mouse, isso aqui não é cama, isso aqui não é lugar de dormir. Eu tenho que abrir a porta do meu quarto e pronto, agora eu vou descansar. É isso aí. Você cria um ambiente propício. Mas eu não tenho essa opção. Lá em casa, o meu quarto é o refúgio de um dia eu vou passar o concurso. Beleza, ok. A realidade é essa aqui. Mentira. Esconde tudo, guarda tudo, a hora de dormir, acordou, tenta reduzir o máximo possível esse gatilho desse comportamento. Luz, livros, televisão no quarto. Cara, isso não existe. A gente está ansioso porque, tenho observado isso lá na minha clínica. Parece que todo o ambiente, tudo, televisão, internet, está querendo desconfigurar a gente lá na raiz. Na raiz. Para que eu tenho televisão? Conversa lá com nossos avós. Quando chegou o rádio, onde ficava o rádio? Era no quarto? O rádio era na sala. Todo mundo sentava, se reunia para ouvir rádio novela. Não tinha rádio no quarto. Hoje você vai nos apartamentos aqui, já tem um guarda-roupa com um buraco para você botar a televisão. Como se isso fosse normal. Não é normal. Liga a televisão, sistema de alerta lá em cima, vai para o trabalho mal, rende mal, é uma empresa que precisa da sua produtividade, você perde o emprego. Outra coisa, dificuldades sociais. Quem dorme mal não consegue interpretar as emoções da outra pessoa. Exemplo, cônjuge. O cara ganhou uma promoção no trabalho, está muito feliz, vai contar para a esposa que dormiu mal. Ela às vezes age com uma indiferença. A gente sabe, uma falta de empatia. E aí ele passa, poxa, a minha vitória para essa pessoa não quer dizer nada. Aí se sente mal, aí começa o conflito. Por quê? Um está dormindo às vezes certo e o outro nem dormindo está. Vai dar conflito com filho, com amigo, colega de trabalho. Você já chega mais estressado, você vai dar problema. Aí você perde oportunidades boas na sua vida por causa do sono. Você perde ter mais saúde por causa do sono. Então, motivação está relacionada a isso aqui. Relacionado à alimentação. Quero me perpetuar no meu comportamento. Dormir bem.